A gente já vai começar. Hoje eu quero entrar com você, Leide, no capítulo 12. Então eu já vou compartilhar a tela. Já vamos para o capítulo 12, o penúltimo capítulo. E esse capítulo 12 ele começa falando sobre o consumador da nossa fé. Mas antes disso, quero fazer uma oração. Pai amado, entramos hoje em um tempo de reverência, de confiança, deixando para trás todo aquele peso, aquele embaraço, como o Senhor diz na sua palavra, que tenta nos desacelerar na corrida, que o Senhor também menciona na sua palavra, na corrida da fé. Hoje nós escolhemos, como diz a sua palavra, parafraseando a sua palavra, Senhor, nós escolhemos fixar os nossos olhos em Jesus, o legítimo consumador, o autor da nossa fé, aquele que suportou a cruz, que desprezou a vergonha e agora está sentado à direita do trono da graça, Senhor. Amarranamassarai. Minha língua chega até a desenvolver uma língua dos anjos, Senhor. Que possamos falar com o Senhor em línguas. Que possamos ter uma fé poderosa. Ensina-nos, Senhor, a compreender também, um pouco mais além da sua palavra aqui do capítulo 12, a tua disciplina. Sabemos que o Pai só disciplina os seus filhos, nós somos seus filhos, Senhor. Não com punição, mas como prova de um bom Pai, prova de filiação. Oh, Senhor, aleluia. Que toda resistência do nosso coração possa ser quebrada, possa ser detida. Mahara Minarai. Ô, Leide, caiu, mas voltou. Tá me ouvindo? Voltou. Aham, tô te ouvindo agora. Glória a Deus, aleluia. Continuemos a nossa oração que estava forte. Satanás queria Tá. acabar com o nosso tempo com Deus, um tempo de qualidade, mas não conseguiu. Senhor, voltando aqui, Senhor, Não, ensina-nos a compreender a sua disciplina. não, Nada mais é do que uma forma de nos educar. E que toda resistência do nosso coração possa ser quebrada e que a nossa alma aprenda a se submeter, Senhor, que possamos aceitar o seu cuidado com todo carinho, porque o Senhor é um Pai amoroso. Aleluia! Corrija, aleluia. Senhor, para que possamos gerar vida. Alinha-nos para que possamos Menos. produzir justiça. E Verdade. fortaleça-nos para que possamos, Senhor, perseverar. É o que eu te peço, que possamos perseverar, Senhor Jesus, até o fim. Que esse capítulo, que nós possamos absorvê-lo não como uma exortação pesada, mas como um convite à nossa própria maturidade, que cada dia se Aleluia. distancializa mais, Senhor. Que possamos Assim é. envolver com isso um processo de santidade, Senhor, e principalmente um descanso no Senhor. Aleluia. Assim é. Vamos ter clareza nesse encontro e que possamos ter a cura interior, a cura do nosso coração, a cura da nossa mente, Senhor, que possamos expulsar os demônios internos, as distrações, Senhor, e que possamos avançar espiritualmente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Glória a Deus. glória a Deus. Então, Leide, aqui no capítulo 2, tá? Hebreus, capítulo 12, na verdade, ele nos chama para uma mudança de foco, uma mudança de rumo, de direção. Então, a gente É. viu lá a Galeria da Fé, né? O autor, ele fez um movimento ali muito intencional. Ele tira os olhos para os méritos de si mesmos, né? Os méritos da força do braço do homem e fixa os nossos Aham. olhos em Jesus. Aleluia. Os heróis da fé, eles foram testemunhas da fé, mas Cristo, ele é o autor. Aham. Ele caminha pela fé. Cristo é a fé. A própria fé.
A própria fé, a mais poderosa, poderosa, profunda, legítima, autêntica fé. E não é nossa, é dele. A gente tem fé graças a ele, porque nós Verdade. somos fracos. Então nós aprendemos que a vida cristã, ela não é sustentada pelo nosso esforço. Não, não. Mas por uma pessoa viva que corre a corrida por nós, Leite. É verdade. Oh, aleluia. Então, capítulo 12, você sabe, são 13 capítulos, tá? Então, faltam poucas aulas aí para a gente encerrar a nossa imersão. E eu tenho orado muito, muito mesmo. Estou me aprofundando muito na oração, uma oração profunda diária, que é um momento que temos com Deus, tá? E eu tenho orado para que a sua fé seja ainda mais fortalecida, possa ser ainda mais Aleluia. sustentada. Isso é uma Glória a Deus. muito, muito importante. A nossa fé, ela não pode estar concentrada ou baseada nas nossas emoções ou nos nossos pensamentos. Não, a nossa fé é baseada no entendimento, algo muito mais profundo, na nossa crença, nas nossas convicções, na compreensão profunda, poderosa da palavra de Deus. Então, Leide, que o Aleluia. Senhor possa abrir o entendimento nesses últimos dias, para que você possa compreender completamente o que Hebreus veio nos revelar e que isso possa ser constante para todos sempre na sua vida. Sim, sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos começar, Leide, lendo os versículos 1, 2 e 3 do capítulo 12. Vou botar aqui na tela para você ler para nós. Consegue ler? Aham. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Aleluia. corramos com Corramos perseverança com a perseverança. carreira que nos está proposta, Poderosa essa palavra. olhando, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Glória. Jesus, o Aleluia. qual, em a alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Aleluia. Aleluia, Leide. Aleluia. Então a primeira Glória coisa ao Eterno. que nós vemos aqui, ali no verso 1, é que existe uma nuvem, né? Uma nuvem de testemunha, e a gente sabe que lá o povo de Deus, Deus, né, ele se manifestou numa nuvem para guiar o seu povo, na verdade. Então existe uma nuvem de testemunhas, Leide, nos rodeando. Isso, muita gente, né? Muitos seres. E eu sei que isso até pode ter uma conotação, uma interpretação misteriosa, mística, mas isso é sensacional, tá? Porque vamos Uhum, entender o contexto, olha só. No capítulo 11, lá dos heróis da fé, a gente viu isso, os heróis da fé. Mas eles são apenas uhum, heróis. O autor de Hebreus aqui, ele quer nos mostrar que aqueles irmãos, e eu sei que muito, a gente admira, eles são extraordinários, são pessoas sensacionais, não estou tirando mérito deles, tá? O mundo não era digno deles. Mas olha só, uhum, ele está dizendo nenhum deles foi o originador, o autor da fé. uhum. E agora nós chegamos aqui no autor e no consumador da fé. É o que está escrito que você leu ali no verso 2, olhando firmemente para quem? Para o autor da fé, o consumador. Tá com a tua Bíblia aí? Tá, né? Botar aqui no. Deixa eu pegar a minha Bíbliazinha, que eu gosto de usar. Peraí. Estou com a minha aqui.
De falar para ti, daria para fazer uma outra imersão, tá? Só com o conteúdo dessa Bíblia aqui, com os comentários e com É, um treinamento que eu fiz só para pastores. Eu consegui entrar nesse treinamento como um pastor, né? E é, uhum. e é uma outra pegada, é uma outra linguagem, um outro nível de interpretação. Tá, então olha só. Então, nós não devemos ignorar esses homens extraordinários, tremendos homens do Antigo Testamento, os homens da fé. Por quê? Porque ali no verso 1, coloquei aqui na tela, tá? Diz que eles constituem essa nuvem de testemunhas. Uhum. E nuvem, para que serve a nuvem, né? Por que, assim, ó, por que foi mencionado uma nuvem? É o que eu estava falando anteriormente. O povo de É Deus, um grupo grande, coeso, né? pois é, mas lá no Antigo Testamento, o povo de Deus ele foi guiado pela nuvem. Uhum. A nuvem levava eles. A Verdade. nuvem nos fala, Protegia. a nuvem nos fala no mover de Deus, Leite. Isso é realmente muito, muito poderoso. O mover de É. Deus. Ó, deixa eu até pegar sobre a nuvem aqui, olha só. Um, um. Aqui está. Nuvem guia o povo a seguir o Senhor. Números 9, 15, 22. E o Senhor está na nuvem para estar com o povo de Deus. Êxodo 13, do 21 ao 22. Tá, só para fundamentar, mas onde que está isso na Bíblia? Te mostrei. A nuvem, né? Cada vez que a nuvem Uhum. se levanta, significa que o povo iria se mover, De mover. né? E quem os conduzia era Deus. Uhum. Então esse era o mover de Deus. Então a nuvem guiava e guia as pessoas para seguirem o Senhor. Então esses santos Exatamente. aqui do Antigo Testamento, eles podem nos servir também de sinalizadores. Uhum. Eles podem nos guiar de uma certa forma, nos inspirando a ter uma vida de fé. Por causa do quê? Por causa do exemplo da fé que eles tiveram. Também. Que são como nós, né? São como, Humanos. são como nós humanos, mas que foram considerados heróis por causa da sua fé. Uhum. Aleluia. Mas a exortação aqui é essa: uma vez que temos a rodear-nos essa grande nuvem de testemunhas, então ele fala: corramos, corramos com perseverança. Perseverança. Vou botar aqui a tela de novo, porque é o que está escrito ali no verso 1, ó. A carreira que nos está Mas está proposta. proposto. Então a alegoria aqui, a metáfora, ela é de uma corrida. Uhum. Nós estamos numa corrida, Corrida. mas os torcedores que estão lá na arquibancada, eles são os torcedores, que são esses santos aqui do Antigo Testamento. E já Aleluia. correram, né? Aleluia. Já participaram dessa corrida. E também isso significa que, de alguma maneira, né, eles estão vendo o que está acontecendo aqui, estão torcendo, vibrando por nós. Aleluia. Isso é uma nuvem de testemunhas. E como eu falei isso, né, pode parecer meio místico, mas é totalmente plausível. Você não concorda? Concordo. E o fato, vamos pegar o fato, tá? O que que significa a corrida? A corrida é uma alegoria. A nossa vida cristã é uma corrida. Uhum. Todo cristão deve ganhar ou correr a corrida com o objetivo de ganhar o prêmio. É o que está lá em 1 Coríntios, versículo 9, ou melhor, versículo 24 do capítulo 9. Vou botar aqui na tela. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24.
Ó, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. aleluia. Glória Glória a ao Pai. Deus. É, corramos com perseverança a corrida. Ó, a vida cristã é uma corrida. Todos os cristãos salvos têm de corrê-la para alcançar o prêmio. É o que está falando aqui, não é? Uhum. Percebesse o que está falando aqui em 1 Coríntios 9:24? Mas a salvação no sentido comum, lá em Efésios 2:8, também em 1 Coríntios 3:15, assim, ó, mas uma recompensa no sentido especial. Uma recompensa no sentido especial. O apóstolo Paulo, ele correu a corrida e alcançou o prêmio. 1 Coríntios 9, Então, vai. 26. Pode... Voltou. Não sei o que tá vendo, Voltou. o que está caindo. Está caindo, Oi, tá caindo para está você aí. caindo. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, mas está cortando. Tá. Então a gente estava falando do prêmio, tá? E esse prêmio não é a salvação. Tu já sabe muito bem Ixi, disso. O prêmio é agora a não está dando para recompensa, entender. ok? A recompensa. Paulo não Agora não está está dando esse. dando para entender o que você fala. Não dá para entender? Não está dando para entender. Uau, deixa eu ver se eu mudo aqui de rede. Deve ser a chuva. Vou trocar de rede aqui e ver se vai ficar melhor. Só um minutinho. Oi? Só um minutinho, vou trocar de rede. Ficou melhor agora? Ah, tá. Tá me ouvindo bem agora? Consegue Agora entender? sim. Estou te ouvindo bem, consegui entender. Tá, maravilha. Troquei de rede aqui, ficou boa. O que nós estávamos vendo aqui, Leide, é que o prêmio não é a salvação, o prêmio é a recompensa. Pronto. Tá me ouvindo? Agora sim. Beleza. Leide, o prêmio é a salvação que ele está falando aqui? É, Esse prêmio aqui não é a salvação. O que que é esse prêmio aqui? Caiu o teu áudio. Agora estou abriu. dizendo que eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Ué, tu estás bem de internet aí ou é a minha internet? Eu penso que estou bem. Eu acho que é a minha internet por causa da chuva aqui. Mas dá para me ouvir. Dá para ouvir bem. Tá. Então, o Tá. versículo ali que a gente leu de Coríntios, né? Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio. Então, leva prêmio. O que é esse prêmio? Correi de tal maneira que eu alcancei. O que é esse prêmio? É a salvação? Eu creio que não. Não. Se não é a salvação, é o quê? É a recompensa. Exatamente, é o galardão, é a É o recompensa, galardão. é o reino. Boa, boa, exatamente. Já é para aqueles que já estão salvos. O reino não é para Uhum. todo mundo. Primeiramente, a pessoa precisa estar salva. Depois que ela está salva, aí ela entra na corrida. Tá, vamos prosseguir aqui, Leide. Vou botar uma outra tela. Tu consegue ler 1 Coríntios 9, 24, 25, 26, 27? Ou eu leio aqui? Ah, eu leio, pode ser. Então vamos lá. É, não sabeis que vós, os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível.
Assim como também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ótimo. Então, o que que Paulo está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que, na verdade, ele está se incluindo também aqui, está se colocando junto. Ele se Uhum, compara com alguém que está participando de uma corrida. E ele diz que nem todos vão ganhar o prêmio. Então, o ponto central dessa alegoria é que Paulo coloca aqui que não é a salvação, o ponto central é receber o prêmio. Uma vez que a pessoa foi salva, ela deve agora correr para receber o prêmio. Então, ele está falando aqui nesse contexto, uhum. não de alguém que pode ser salvo, não. Só os filhos de Deus podem participar da corrida e podem perseguir o prêmio Exatamente. que eles desejam ganhar. Aleluia. Se alguém não é filho de Deus, não está qualificado para entrar na corrida. É como se Oh, existisse glória. antes, oh glória, é como se existisse antes uma, uma exigência, alguns critérios. Você para entrar na Aham, corrida, você precisa pré-requisito, né? você precisa ser salvo, né? É como se estivesse ali exatamente, tá? Então assim, ó, em nenhum lugar na Bíblia é dito que a salvação ela é ganha por corrermos a carreira. A Bíblia nunca Uhum, diz, olha, se você for capaz de correr, então você será salvo. uhum. Então a gente vê que se fosse desse jeito, poucos seriam salvos. Porque a salvação, É. nesse caso, iria depender do quê? De obras. Uhum. Algo que a pessoa faz. Mas nós não somos salvos pela graça. Ou melhor, nós somos salvos pela graça. Ou melhor, nós somos salvos pela graça para as obras. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que o prêmio vem para aquele que correr. Então, se Deus colocou a gente numa pista de corrida e ele nos desafia a corrermos para receber o prêmio, qual será o prêmio? O Vou botar o reino. texto. Vou botar o texto, ó. Não sou eu nem tu que está falando. Lê para nós Gálatas, Leide, aqui, ó. O versículo 25. Não, 1 Coríntios. Vamos pegar 1 Coríntios aqui, ó. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Nós, porém, a incorruptível. Aqui está dizendo que o prêmio é uma coroa. Então a coroa representa uma posição de governo. Deixa eu ver. Aleluia? Aleluia. Coroa Olha, não é um chapéuzinho que você coloca na cabeça, não. Que a gente vê assim nos filmes cheio de diamante, de ouro. A coroa não é realmente isso. A coroa, esse chapéu, ela é um símbolo. A coroa representa uma posição. Quando nós dizemos, por exemplo, o rei fulano, ele perdeu a coroa, ele perdeu o trono. Assim, ó, não quer dizer que ele estava tipo assim passeando assim na sua charrete, no seu cavalo e perdeu a coroa. Ou alguém foi lá fazer uma limpeza no palácio e perdeu o trono. Não. A palavra desqualificado aqui no texto se refere ao quê? Ou vou botar de novo aqui o verso 27, Leide, aqui, ó. Vou botar aqui na tela, indo um pouquinho aqui para 1 Coríntios, né? O 27, 9:27. peraí, agora eu não estou sabendo. Tá na Eu estou tela. ouvindo, eu sei, eu não estou sabendo onde foi que eu deixei o telefone para eu ler. Estou Nossa. só ouvindo. Tá, eu leio aqui, ó. Eu leio aqui, ó. Mas se E aí, esmurro cadê meu o corpo e encontro? reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Desqualificado. Então o Paulo diz assim, ó, eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo aqui não está Desqualificado. falando de Verdade. salvação.
Não, Você acha que Paulo tinha medo de perder a sua salvação, Lady? imagina. Ele já falou lá no final, desde agora a coroa da justiça me está guardada. Aleluia, aleluia. Então ele diz claramente que o prêmio aqui não é a salvação, o prêmio é a coroa. É Uhum. ele que diz, mesmo sendo ele, Paulo, o apóstolo, ele ainda podia perder o prêmio, ele podia perder a coroa, não a salvação, mas o reino. Então, se havia possibilidade dele perder Paulo, né? Imagina, Paulo, se havia possibilidade de Paulo perder, então há a possibilidade de qualquer um de nós de perder o prêmio, de perder a coroa, de perder o reino. Amém? Amém. Maravilha. Então vamos voltar para Hebreus, tá? Como é que nós devemos então correr essa corrida? Tanto Paulo, o autor de Hebreus, tá? Uhum. Porque a ilustração aqui é exatamente a mesma que lá em 1 Coríntios, versículo 9. Então, Paulo aqui, ele diz a primeira coisa que ele diz é desembaraçando de todo o peso. Você É correr verdade. bem, você precisa, né, Leide? Vamos pegar a corrida mesmo. Para você correr bem, você precisa de roupas leves, você precisa de um bom tênis, porque todo o peso vai afetar a sua performance, não vai? Aí, Então Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 9, 25, que o atleta em que tudo que se domina, ó, vou botar, poxa, é muito bom a gente ter o texto, né? Porque daí é, a gente fundamenta. Ó. 1 Coríntios 9, 25. todo atleta em tudo se domina, em tudo. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então essa expressão, Lady, você sabe, se domina, aqui é do grego agosina-se, porque essa é a sensação de um atleta quando ele está fazendo academia. Uhum. Tempo atrás eu fui saber que o exercício na academia ele só tem valor depois de você já ter feito umas duas séries lá na última série, sabe? Quando você não está mais aguentando no finalzinho daquela série que você dá o máximo, que aquilo começa a valer, aquilo começa a ter efeito, começa a ter valor. Oh, que tristeza, hein, Mari? Mari, que coisa triste. Você já está quase morrendo. Aí que começou. Aí que começa a valer. Ali que vai ter um efeito. Ele está dizendo, vai começar a valer. Mas nós fugimos da agonia. Porque essa agonia Uhum. de levantar peso, que parece que a gente não consegue. Então, mas é óbvio, tá, que esse disciplinar em tudo aqui tem a ver com a disciplina em todos os aspectos. Porque ele Uhum. quer competir. Se você quer competir, então você não vai fumar. Por quê? Porque o cigarro vai atrapalhar. Se você quer Uhum. competir, então você não vai tomar álcool, nem refrigerante, Uhum. porque o açúcar, o álcool atrapalham. Então eles Uhum. têm que se agonizar, agonizar-se em exercícios extenuantes. Oh, glória, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu. E além disso, Leide, eles precisam se abster muitas vezes de comidas muito calóricas, de bebidas com muito açúcar, coisas que É são verdade. legítimas, são lícitas, Uhum. mas ele vai se abster delas porque atrapalha o seu desempenho. É verdade. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Nós Uhum. estamos na graça. Nós não estamos aqui, Leide, para proibir qualquer pessoa de qualquer coisa que seja, de coisa alguma. Uhum. Mas olha só, uma vez que você é salva, você entra para a corrida. Exatamente. Não é verdade? É verdade. Foi salvo e entrou na corrida. Paulo diz: olha, desembaraça o peso para você poder correr bem, para terminar a É corrida, senão você não vai nem verdade. terminar. Para você receber, nem que seja uma medalha de bronze, para você chegar entre os Uhum. 10 primeiros, mas desembaraça, tira o peso. Isso significa que nem todo crente que vai participar da corrida vai ser recompensado. É verdade. A pessoa é salva. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3
que não tem recompensa para todo mundo. Hum? Então, por causa da corrida e de receber o prêmio, nós O que está devemos escrito lá que não tem recompensa para todo mundo? O que está escrito lá, mãe? estar lá em 1 Coríntios, capítulo 3. Depois você marca aí para dar uma olhada. Então, por causa da corrida e também de receber o prêmio, Lady, nós podemos nos abster de muitas coisas. Você pode dizer assim, não, Uhum. agora eu não vou mais beber, eu não vou mais comer certas coisas, né? E aí alguém pode Aham, perguntar assim, ah, mas isso a sua religião não permite? Não, ela permite. Eu posso comer o que eu quiser, eu sou livre. exatamente. Mas eu sei que certas coisas atrapalham o meu desempenho, assim como certos comportamentos. Todas as coisas me são lícitas, né? Mas nem Aleluia. todas convêm. Glória a Deus, Leide. Aleluia. Então, é muito cabível, Leide, que você possa abrir mão de qualquer coisa que venha te prejudicar se você está nessa corrida. Não é verdade? É verdade. E Paulo diz assim, ó, do mesmo jeito que aqueles competidores gregos aspiravam pela glória dos louros, hoje em dia, né, a medalha de ouro, uma Olimpíada, assim, né? Mas para nós, cristãos, nós estamos lutando para receber uma coroa incorruptível. Incorruptível, de É, glória. aqueles atletas, eles recebiam uma coroa corruptível, uma É, coroa de que folhas de eram oliveira. louros, era de folhas, né? No mesmo dia já É, podia estar murcha. exatamente. Mas Paulo está dizendo assim: a nossa não, a nossa é incorruptível. Oh, Incorruptível. aleluia. Oh, Mas vamos voltar lá para Hebreus capítulo 12. Eu vou botar esse texto aqui de não devemos desembaraçar, né, do peso aqui. Deixa eu compartilhar a tela. devemos desembaraçar. É, aqui, ó. Tá até ali sublinhado, ó, desembaraçando-nos de todo o peso. Mas o que que é esse peso aqui, Leide? O Peso. peso. Vou ler aqui para ti, ó. Ou fardo, carga, impedimento. Os atletas que compreendem uma corrida livram-se de todo o peso desnecessário, de toda a carga que embaraça, para que nada os impeça de ganhar a corrida. Uhum. Imagina, Leide, imagina você numa corrida. O que que te atrapalha de você correr bem e talvez de ganhar essa corrida? Um Não, deixa. tênis inapropriado. Não. Ó, imagina você com uma mochila de 50 quilos nas costas. Vai te Ô, atrapalhar doido. correr isso ou não? Certamente, já atrapalhou. Maravilha. Então eu vou te dizer o que que é esse peso, tá? Essa mochila Uhum. de 50 quilos nas suas costas são as distrações. Ou seja, tudo aquilo que desvia o teu olhar de Cristo. Porque o texto nos diz, É olhando firmemente. Se eu desvio o olhar, isso já é uma distração. Então, verdade. então distração são pesos. Distração atrapalha o meu correr. E o que Uhum. são as distrações? Distrações. É tudo aquilo que me tira o olhar de Cristo. Mas o que? Hoje em dia tem uma coisa que é muito comum, né? É o entretenimento. É, Uma busca entretenimento. contínua pela diversão. Uhum. Não há mais tempo para orar, para meditar, para contemplar, para pensar. Por quê? Porque tem alguém pensando no seu lugar. É verdade. Alguém que está Aí, entretendo aí você. você sai correndo atrás de ver o que que aquela pessoa que está pensando no seu lugar está pensando para você. Ela está te conduzindo, né? Ela está É, direcionando o seu pensamento. E eu não sou contra as mídias sociais. Claro que não, você é livre. não, claro, Mas não, você não pode deixar que elas te escravizem. Aliás, não exatamente. seja escrava de nada. Uhum. Eu estou falando de escravidão mesmo, porque tem gente que é É. viciada nisso. Tem gente que não abriu o olho e já está com os olhos em outra coisa, né? É. Mas é claro que nós podemos usar isso como uma ferramenta. Nós estamos usando agora isso aqui como uma ferramenta. Então Exatamente. pode ser útil para a edificação, pode ser uma bênção.
Uhum. Porque você é um profissional, você quer divulgar o seu trabalho, isso pode ser algo muito útil, aleluia. Aleluia. E é perfeitamente lícito, mas Exatamente. ela pode e tem uma tendência muito grande a se tornar uma distração. É. Tem uma linha, né, Mike? Hã? Tem uma linha demarcatória, né? É, hoje em dia o Existe uma celular, linha. né, ele é uma distração muito grande, a pessoa está o tempo todo ali, né, navegando Uhum. aqui, acolá. E o que que a pessoa está fazendo? Ela está se distraindo, ela está se divertindo. Uhum. E por que que essas pessoas estão distraídas? Porque não estão E correndo. tiraram os olhos. É porque não, Não estão exato, fazendo. não estão olhando firmemente. Uhum. Eu não sei se você sabe disso, mas eu vou te contar. Uhum. Essas empresas assim de mídia da internet, a Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, todas elas contratam engenheiros altamente especialistas, são chamados Especializados, né? engenheiros da atenção. Eita! E esses engenheiros, eles pegam princípios usados em cassinos lá em Las Vegas. É, né? E eles usam isso nas mídias sociais para manter você Uhum. tipo que jogando, viciado ali no produto. É verdade. Quanto mais dependente você for, mais essas empresas lucram com você. E mais você consome, né? Então a ideia delas é manter você viciada no entretenimento. Uhum. Então tenha cuidado com o peso. É, Aleluia? aleluia. Maravilha. Vamos ver um outro versículo aqui, Leide, ó. Hebreus 12:1. Aqui, ó. Desembaraçando. Nós não estamos apenas desembaraçando-nos de todo o peso, mas também do pecado que tenazmente nos assedia. Infelizmente nos assedia. Então você tem que, além de se desembaraçar de todo o peso, nós também temos o problema do pecado que nos assedia. Então o pecado aqui, Leide, é aquilo que nos assedia, aquilo que nos cerca, Uhum. que te impede de correr a corrida. Corrida. Então, tanto o peso quanto o pecado são um impedimento para o seu bom desempenho. Verdade. Agora, para aqueles crentes hebreus lá daquele tempo, de quando essa carta foi escrita, o que que era a corrida? Quero ver se você pega essa. E que era corrida naquele tempo? É porque eles tinham um probleminha ali que fez Paulo escrever essa carta. Eles tinham, Leide, que virar as costas da antiga religião do Velho Testamento e olhar firmemente para Cristo. Se Uhum. você olhar, essa é a terceira coisa mencionada aqui, ó. Já iniciando o verso 2, olha só o que, que diz aqui o início do verso 2. Vou botar aqui o verso 2. Olha aqui, ó, olhando firmemente. Tá vendo? Ou seja, não se Uhum. permitindo ficar distraída. Mas então presta atenção, ó, você precisa ficar focada. Não é possível ficar correndo olhando para os lados. Você vai tropeçar, vai cair, vai para o lado errado. Aqueles É, cristãos, eles estavam olhando para trás. Então, eles tinham já interrompido a corrida há muito tempo. A corrida já tinha parado. E todo corredor tem que se livrar de distrações ali no estádio. Distrações da uhum. torcida, do barulho que pode ser feito e se concentrar no alvo. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Então, essa é uma advertência, tá, Leide, para aqueles crentes hebreus. Não olhem para trás. Não fique tão preocupado com essa nuvem que vos rodeia, que está ali torcendo por nós, mas olhe para Cristo. Uhum. E aí tem uma pergunta fundamental aqui agora. Mike, como que eu olho firmemente para Cristo? Hein, Leide? Como que eu posso olhar firmemente para Cristo? E eu já vou te dizer logo. Você Diga. não vai olhar.
para o Senhor, olhando, claro, para uma. Não, não é dessa forma, olhando para uma imagem de escultura, uma imagem impressa. Até porque essas coisas não são, elas não apontam, não falam de Cristo. Então fuja disso, idolatria. Uhum. Onde que eu posso olhar para Cristo? Na palavra. Ó, o melhor exemplo para você entender está lá em Lucas, no capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a Bíblia fala que dois discípulos estavam seguindo de Jerusalém para Emaús. Para Emaús. Irmãos. Emaús, isso. E eles estavam indo lá para Emaús. E o Senhor Jesus, no dia da ressurreição, no domingo de ressurreição, vem e se coloca ali entre eles. E eles estavam Uhum. discutindo ali no meio do caminho. Ah, então daí o Senhor se aproxima deles, mas a Eles Bíblia estavam fala no... que eles não conseguiam identificar o Senhor. Não Uhum. conseguiram. Vamos ver lá Lucas 24, 16? Olha Vamos. só. Não sou eu que estou dizendo, olha isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha para nós. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Então, ele lhes questionou. eu sempre fico pensando nisso, assim, sabe? Por que que os olhos deles, né, estavam impedidos de reconhecer o Senhor? Se eles conviveram, por quê? Porque agora é o Cristo ressurreto. Então veja, não seria maravilhoso, sabe? Se o Senhor tivesse chegado e aparecesse para eles assim, dissesse assim: olha, olha aqui para mim, tá vendo aqui as minhas mãos perfuradas com Ressuscitei. os pregos? Olha aqui para o seu lado, sou eu, sou Jesus que está falando. Vocês não estão me conhecendo? Seria maravilhoso isso. A gente pensaria que essa era uma das melhores maneiras de tirar aqueles discípulos do desânimo. Mas o Senhor Jesus tem sempre algo maior e melhor para nós, não é verdade? Então ele se aproximou dos discípulos, impediu que os seus olhos o reconhecessem, reconhecessem quem ele realmente era, e os discípulos continuaram com ele. Então o Senhor fala para eles: escuta, o que que vocês estão conversando aí enquanto caminham? Por que que vocês estão assim tristes, desanimados? E eles então Uhum. respondem para o Senhor: mas você é um estranho? Você não ouviu o que aconteceu sobre Jesus de Nazaré? Varão, homem de Deus? Então, eles falam de Jesus, mas no final eles dizem: a gente esperava que ele fosse redimir Israel, Uhum. mas as nossas autoridades o crucificaram. E já vai 3 dias desde que isso aconteceu. E você sabe, Leide, o alvo deles era que Israel fosse toda redimida. O alvo era Israel. O centro era Era. Israel. Mas tenha cuidado. Cristo, olha para Cristo. Talvez no dia, no que nos diz respeito hoje, sabe? Talvez a sua família seja o seu assunto principal. Talvez as suas finanças, talvez o seu lazer, talvez qualquer coisa que seja. Não é que não seja lícito, que seja ilícito. Não. Ore por todas elas, mas tenha o seu olhar sempre para Cristo. Uhum. Jesus não é um assunto secundário. Quando você abrir a Bíblia, abra para ver Cristo. Mas como é que o Aleluia. Senhor conseguiu ajudar aqueles discípulos, Leide? Ele mostrou nas Escrituras o que estava, o que a Escritura já vinha dito dele, a respeito dele desde Moisés, né? Opa, isso aí. Vamos ler Lucas 24, 25. 4:25. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas
já declararam a vós. Ó, então aí está dizendo, ó, lentos, né? Nécios, né? Tardos de coração. Muito bom. Vamos, continua, 26, 27. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É, só lembrando que Moisés aqui significa os 5 primeiros livros ali do Antigo Testamento, né? É. E qual que é a repressão, a repreensão do Senhor aqui para eles? Tolos, né? Tardios, Uhum. tardos, lentos, né? Lentos para entender as coisas, né? É, tolice, tolos, né? Tolice o que que é? Falta de entendimento, falta de conhecimento. É o Tardo lento, significa uma lê, mas pessoa não entende, né? lenta, uma pessoa que demora, Uhum. alguém que demora para ligar as coisas, para a ficha cair, uma pessoa que não percebe, não tem percepção. Então eles estavam desanimados. Por quê? É. Porque eles achavam que ele iria redimir Israel, né? E É, ele foi morto. eles estavam demorando para crer. Tá? Então qual foi a solução? E ainda essa solução é usada hoje. O Senhor Jesus, começando por Moisés, foi discorrendo, passando por todos os profetas. Os livros que nós chamamos históricos hoje também eram chamados de profetas pelos judeus, Uhum. ok? Então o Senhor Jesus, começando por Moisés, foi mostrando tudo o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras. Então agora nós temos a resposta. Por que que o Senhor bloqueou os olhos deles? Porque era mais importante que os discípulos ouvissem nas Escrituras do que fisicamente. Uhum. Dessa forma, Leide, em todas as Ou porque eles épocas, não. todos têm a mesma oportunidade. Uhum. Hoje você tem a mesma oportunidade do que aqueles discípulos tiveram lá atrás. Exatamente. Nós não estamos hoje no caminho de Emaús. Nós estamos, Uhum. nós não estamos aonde Jesus andou. Mas mesmo assim, temos a mesma oportunidade. Certamente. Nós podemos ver porque o Espírito vai nos ensinar. Uhum. Nós podemos ver o Senhor Jesus em toda a Escritura. E Aleluia. quando você consegue ver Jesus na Escritura, Leide, você é transformada de glória em glória, contemplando o Senhor. Glória. Quando você contempla o Senhor, como que é que você contempla? Tudo o que está escrito a respeito dele. Hoje os Uhum. evangelhos falam de Cristo. Então você quer ver o Senhor? Olhe o Senhor nos evangelhos. Porque ele mesmo diz: quem vem a mim, vê ao Pai. Tá, tudo isso está na Escritura, que quem vê a mim, vê ao Pai. Então por que que é tão importante você estar aqui nessa imersão de Hebreus? Justamente para que você possa ver mais de Cristo. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos, Leide, voltar lá para o capítulo 12 de Hebreus, versículo 2. Diz aqui, ó, Ora, olhando firmemente. Firmemente para quem? Para o autor da fé. fé. Autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca. Então, o Senhor Jesus, ele é o consumador. Oh, aleluia. É incrível como a gente pega um versículo 2 e a gente consegue se aprofundar, né? É. Então a palavra aqui, vamos pegar a palavra autor, tá? E é interessante a gente ver a palavra em grego e às vezes também em hebraico. Em grego, tá? A palavra autor, ela também significa percussor, pioneiro, primeiro, autor. Então ele Aham. é a fonte da fé.
É, e também o motivo. E por que ele é Criador, né? o Criador? Por que que o Senhor Jesus ele é o Criador, o autor da fé? Porque em nós mesmos nós não temos capacidade de crer. É verdade. A fé que nós temos para ser salvos, Leide, ela não vem de nós. A Bíblia diz que ela é um dom de Deus. É. Não E é aí você. Paulo Não é fala em você. Filipenses, Oi? Que ele nos dá o querer e o efetuar, né? Querer e o efetuar. A fé é um dom de Deus. Não é que você que veio, que você tinha fé. Foi Deus que te deu. Quando você ouve o Evangelho e olha para o Senhor, então espontaneamente a fé ela desencadeia, ela brota. É como se ela sempre tivesse ali, mas ela precisa de um fator reativo Um para reagir, gatilho, né? entendeu? E isso é o Evangelho, é ouvir a palavra. Aquilo desencadeia. Meu Deus, mas parece que eu sempre soube disso. É claro que estava dentro de você, mas precisa catalisar, precisa desabrochar. Aleluia. Vamos pegar Gálatas 20, capítulo 2, versículo 20, Gálatas 2, 20. Está aqui na tela? Capítulo 2, versículo 20, Gálatas. Peraí, estava Gálatas é desligado meu um microfone, você baita não livro, estava me hein? ouvindo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não és eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Essa é Deus. uma boa Aleluia. tradução, tá? A Almeida Corrigida Fiel. Uhum. Porque a minha fé não é minha, é a fé do Filho de Deus, que me amou e se Ele entregou se entregou por mim. a si mesmo por mim. Oh, glória. Então você, o autor da fé, ele é que libera a fé na sua vida. E a fé que Aleluia. você tem procede dele. Assim é. Então, naquele dia, se naquele dia da luta parece que a fé está faltando em você, dê graças. Fala assim, ó, Senhor, eu te dou graças, porque nem é minha fé mais, mas é tua. Aleluia. Eu vivo pela tua fé e nós dizemos amém. Poxa, Aleluia. e isso é maravilhoso, sabe? Tem um exemplo, você sabe, na Bíblia, que eu gosto muito. Está lá em Mateus no capítulo 17. Jesus ele sobe um monte e ali ele é transfigurado diante dos seus três discípulos, Pedro, Tiago e João. Uhum. E depois o Senhor desce. E quando o Senhor desce lá do monte, ele se depara com um menino endemoniado. E esse menino endemoniado, nenhum dos discípulos conseguiu expulsar aquele demônio do menino. E o pai do menino está Uhum. desesperado. Ele diz o que para o Senhor Jesus? Vamos lá ver Marcos capítulo 9, versículo 22. Consegue ler para nós aí, Leide? 2, não, 22. Aqui, 9 e 22. Muitas O vezes demônio, o né? tem Aqui, ó. lá, é, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E olha só o que, que o Senhor responde para ele. Vamos ver o 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. O pai da criança disse: Tu podes, mas o Senhor Jesus responde o quê? Tudo é possível É ao que possível crê. ao que crê. Quem é esse que crê? É o próprio Jesus. Ele está falando Uhum. dele mesmo. Ele é o que crê. Quem é aquele que crê? Quem é aquele cuja fé nunca vacila?
Quem é aquele que nunca duvida, nunca hesita? Olha ele mesmo. A fé dele é constantemente forte. É sobre essa fé que o texto está falando, amém? Amém. Por isso que Apocalipse também fala assim, a paciência dos santos, acho que é Apocalipse 14, 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, né? A fé de Jesus, exatamente, é a fé dele. Porque a nossa é uma fé inconstante. O que que é uma fé inconstante? Ela Oscilante. sobe e desce, feito uma sequoia assim, ó. É, Por exemplo, depois de uma reunião, depois de um treinamento, a nossa fé dispara, tá lá em cima. Mas chega lá na segunda-feira, dá uma crise. E aí a nossa fé tá. diminui. Mas Aí tem você uma, procura aquela. mas tem uma pessoa, Leide, que a fé nunca oscila. Uma Só pessoa Deus, de que a fé nunca se duvida. Pessoa é essa. Jesus. Pronto. Então, não se glorie da sua própria fé. Uhum. Até Paulo fala, né? Pela fé para que ninguém se glorie, né? É, é a fé dele, do nosso sumo sacerdote. Ele tem fé por você. Talvez você nunca tenha ouvido isso, mas está escrito na Bíblia, Não. amém? Amém. Então, naquele momento, daquela libertação, quem crê? Eu. Os discípulos não creram, porque não tinham conseguido expulsar o demônio. O pai do menino também não cria. Quem foi o único que creu? Quem que foi o único que não duvidou? Jesus. O Então autor o da Senhor fé. está falando dele mesmo. Aleluia? Aleluia. Então, quando a sua fé se esgotar, Leide, lembra disso, a fé dele nunca se esgota. Aleluia. Quando você se sentir que a sua fé está fraca, lembra, a fé Ah, dele ajuda, permanece. misericórdia. Aleluia. Então, o que você deve fazer é pegar a sua fé fraca e conectar-se à fé inabalável dele, pelo Espírito. Aleluia? É, aleluia. Coloca a sua fé na fé dele. Oh, glória. E é Glória, aleluia. muito comum a gente ouvir esse tipo de exortação no púlpito, sabe? Se você tivesse fé, você seria curada. Mas se você não tem fé, se você tivesse fé, o seu filho seria transformado. Ah, se você tivesse uma pitadinha de fé, como o tamanho de uma mostarda. Então as pessoas passam a acreditar que elas não têm fé. Uhum. Não tem nervo, né? E essa é uma conclusão óbvia. A minha fé é fraca. Não posso receber nada. Mas que tal mudar o seu posicionamento hoje? Todas as vezes que Uhum. você se sentir fraca, agradeça ao Senhor, porque a fé dele está agindo no seu lugar. Verdade. Isso é um avanço incrível, Leite, sabe? Isso traz um descanso para sua alma. É até um detector, né? Para eu saber que a minha fé não é fonte de nada. É, vem dele, ele é a fonte. Não Tem sou que eu me quem conectar, cria. tipo uma tomada, né? Tem que me conectar. Uma É. vez conectado, eu posso ligar o plug e aquilo liga a oração, Uhum. mas eu tenho que me conectar. Porque não se trata de você, não se trata da sua fé, mas sim da fé dele, que é inabalável. Amém? Aleluia. Aleluia. Isso é poderoso, hein, Leide? Poderoso. Não, Mas voltando mais uma vez lá para Gálatas 2:20, até vou botar aqui de novo. É 2:20? não lembro disso, não. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho Aí, ó. de Deus. Vivo aonde? Na fé Na do fé. Filho de Deus. Então há uma diferença entre fé no Filho, sabe? E fé do Uhum. Filho. No e Uhum. do. São coisas diferentes. É. Nós vivemos pela fé do Filho. Essa é a tradução correta.
Quando você acordar amanhã de manhã, é claro, sabe? Ó, eu vivo pela fé do Filho de Deus. Eu sou justificada pela fé do Filho de Deus. Ele é o autor, ele é o consumador, o criador, o originador. Ele não é só o autor, ele é o originador, como você falou, o criador. Mas também é o acabador, aquele que completa a fé. Consuma. Isso E significa consuma, né? significa que ele vai completar, ele vai concluir a obra que ele começou. Exatamente. E quando nós olhamos firmemente para Jesus, ele transfunde fé em nós. Transporta, como se fosse uma transfusão de fé para nós. Então, Aleluia. olhe firmemente para o Senhor. Olhe para o Senhor nas Escrituras, nos Evangelhos principalmente. É a Uhum. pregação do Evangelho que coloca essa fé em Cristo, a fé de Cristo em você. Aleluia. E não permita-se, Leite, desviar o olhar. Mantenha o seu olhar firme nele. Olhando firmemente, concentre a sua atenção nele. E a fé dele vai ser colocada dentro de você. É. Ela vai se irradiar a si mesmo dentro de você. Mike, Oi? ah, nada não, nada não. E o resultado é que a nossa fé aumenta. A fé não tem origem em nós. A fé tem origem nele. Porque ele é a própria fé. Fé é o próprio Cristo crendo por nós. Aleluia, oh glória. Glória. Amém. Nós vivemos pela fé do Filho de Deus. Que coisa incrível, coisa tremenda. Oh, aleluia. Como é que estamos de tempo aí, Leide? Tá tranquilo? Mais uns 40 minutos, Mike. Maravilha. Então, eu quero fazer uma reflexão. Quero fazer uma reflexão aqui com você. Olha só. O texto diz: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Isso nos revela algo muito poderoso. A fé não nasce em nós, ela flui de Cristo para nós. Dá um minutinho aí, Mike. Tô? Vou atender uma pessoa aqui e já volto, não sai daí. Uhum. Maravilha. Então, olha só. A fé não nasce em nós, ela flui de Cristo para nós. Para nós. E quando tentamos viver pela nossa própria fé, o que que acontece? A gente se cansa. É, Mas quando a gente descansa na fé dele, nós conseguimos perseverar. aleluia. E a gente falou sobre corrida aqui, sabe? Corrida, Leide, não é sobre velocidade, não. É sobre permanência. É sobre justamente isso, Perseverança, né? perseverança. E a gente falou também sobre os pesos, né? Os pesos não Aham. são apenas os pecados visíveis, mas são distrações sutis, entretenimento desnecessário, excessivo, às vezes também preocupações, ruídos da alma. E o pecado que ali fala no texto que tenazmente nos assedia, não é apenas moral, é tudo aquilo que tenta nos fazer olhar para trás, para o passado. É. Obras mortas. Morreu. Uhum. E Cristo não é apenas o ponto inicial, o ponto de partida da nossa fé, mas ele é também o ponto final. Não. Se ele começou, ele Autor e vai acabar. consumador, né? Exato, consumador, é isso aí. Ele começou, ele termina. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Vou botar umas perguntinhas então aqui para a gente refletir. Uhum. Primeira perguntinha é: para onde os meus olhos têm se voltado quando enfrento crises? Para mim mesmo ou para Cristo? Outra, quais pesos Aleluia. são, quais pesos, não necessariamente pecados, têm atrasado a minha corrida espiritual? Porque uma distração, ela não necessariamente é um pecado, mas é um empecilho, Uhum.
Me tira do foco, entendeu? Tira do foco. E esse tira do foco pode levar, porque ele está aí assediando, né, mas E aí a tua trajetória vai demorar muito. Você pode até chegar lá na coroa, no galardão, mas às vezes pode demorar muito, muito mais cansativo. Então é muito melhor você se focar, se concentrar, do que ficar se distraindo. verdade. Até compartilhei um livro chamado A Única Coisa, que fala justamente sobre foco, que é você Uhum, eliminar um pouco das distrações, sabe? Você fazer aquele uhum. lance do Pareto 20-80, tem poucas coisas que você faz que produzem grandes resultados. Então não deixe de ler a Bíblia, não deixe de orar, não deixe de fazer jejum, É, não deixe de fazer boas obras, uhum, obras de justiça. Então, isso são pequenas coisas que, brum, cara, você está investindo no reino. Você está desenvolvendo entendi. riquezas nos céus. E é pouca coisa que você faz no seu dia. É 20% do seu dia. Você tem lá, vamos supor, um dia tem 24 horas, você dorme 8, sobram 16. E aí eu vou pegar 20% de 15 horas, tá? É mais ou Uhum. menos 3 horas. 3 horas, né? Então, 3 horas por dia não é muito, é apenas 20%, né, do seu dia, sem contar. É claro que tem as refeições, a gente pode tirar 1 hora para cada refeição, 3 horas, então 8 mais 3 horas, vou pegar 4 horas, né, 12 horas. Você tem a outra metade, 12 horas. Então 20% de 12 horas, seria umas 2 horas mais ou menos. Seria ótimo o suficiente para você se dedicar a Deus, para ter um momento mais com Deus, né? E aí você É, tira muito peso, porque possivelmente você está ficando mais do que 2 horas em distrações. É só eu pegar o teu uhum. celular, lá no teu celular tem um aplicativo que diz quantas horas você ficou no Instagram, quantas horas você ficou no Na distração, né? na distração, quantas horas você ficou no celular. E às vezes tem lá 6 horas, Uhum, 7 horas, 8 horas, e aí você não tem 2. É claro que se você ficar no aplicativo ali de Bíblia, tudo bem. Você ficar ouvindo ali um áudio, né, uhum. ouvindo a Bíblia online, tudo bem, É, né? Mas às vezes a pessoa se ocupa com política, com economia, coisa que não pode fazer nenhuma diferença. Fica vendo filme, fica vendo Netflix, fica tá. vendo YouTube, um monte de coisa que só coisa para distrair, não é verdade? Uhum, é verdade. Tenho tentado viver minha fé ou descansado na fé de Cristo em mim. Ai, glória, Pai. O que hoje compete com Jesus pelo centro da minha atenção e devoção? Pelo centro da minha atenção e devoção. O que que é? Às vezes é como a gente falou ali, às vezes pode ser a minha família, às vezes pode ser as minhas finanças, às vezes pode ser a minha saúde, às vezes Uhum. eu dou mais atenção para essas coisas do que para Cristo. É, Maravilha. Então eu quero fazer uma reflexão aqui mais uma vez. Olha só. Quando Hebreus diz que Jesus ele suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta, então nós devemos entender que a cruz não foi ainda o fim, mas foi o caminho. uhum. A alegria dele não estava na dor, mas do propósito cumprido. É, Da mesma forma que a nossa corrida não é querer provarmos algo para Deus, mas sim manifestar aquilo que Ele já nos deu. verdade. A fé que nos sustenta hoje é a fé que sustentou Cristo na cruz. Aleluia. E o que eu estou dizendo aqui não é sobre querer correr melhor do que os outros. É sobre constância, é sobre não parar. Uhum. Porque quem fixa os olhos em Jesus não desiste no meio do caminho. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus, nós declaramos hoje que tu és o autor da nossa fé e também o consumidor dela. Consumado. Oh, Consumado. aleluia. E Senhor, quando a nossa fé porventura vier a enfraquecer, que possamos nos lembrar.
que a tua fé não falha. Oh, Senhor, aleluia. Aleluia. Quando os nossos olhos se distraírem, Senhor, traz-nos de volta para o centro, para o Senhor. Oh, aleluia. Que possamos remover, Senhor, agora todo o peso, toda a culpa, toda a distração, toda a tentativa de querer viver pela força da carne, Senhor. Recebemos descanso agora para a alma e perseverança para a corrida, Aramachanamarai. Oh, Senhor, a visão espiritual possamos ter, Senhor, para contemplar-te diante de toda a Escritura. Aleluia. Que possamos sair aqui desse momento, Pai, não mais confiando em nós mesmos, mas vivendo pela fé do seu Filho, Cristo Jesus, em o nome de Jesus, oh glória, oh aleluia, sahamara, namara, sanamai. Oh Pai amado, nós te aproximamos de Ti, Pai, não por mérito, Pai, não por mérito, mas pela obra consumada de Cristo, consumador da nossa fé, Senhor. Que possamos abrir o nosso coração, o entendimento para receber a Tua palavra viva aqui nessa nossa mentoria, Senhor. Essa mentoria que não venha nos condenar, mas gerar uma transformação para a nossa alma, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza hoje a uma maturidade poderosa. A correção que nós vamos entrar agora, Senhor, a Sua disciplina, ela nos gera vida. E a graça que nos estabelece como Seus filhos, Senhor, oh, Pai. Que toda resistência agora caia e que a disciplina da graça nos alinhe ao Teu amor eterno. É o que nós te oramos hoje, Pai. Em o nome poderoso de Jesus. Amém. 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 Então nós vamos entrar nesse assunto agora, Leide. Nós vamos entrar sobre a disciplina. Disciplina. O que é a disciplina? Nós estamos falando da disciplina da graça. Então nós precisamos primeiro limpar um ruído espiritual muito comum. Disciplina não é punição. Disciplina não é rejeição. Disciplina não é a ira de Deus. Então, Hebreus 12, a partir de agora, ela nos revela que a disciplina é uma prova de filiação, não de abandono. E ela não nasce da lei, mas ela nasce do amor do Pai. E lembre-se sempre, Deus jamais disciplina servos. Ele vai sempre disciplinar filhos, oh glória. Aleluia. A graça, Leide, ela não nos isenta de processos. Ela simplesmente nos garante sentido. Nos garante propósito. E também fruto em cada processo. Aleluia. Então, para começar, eu queria já fazer uma reflexão a respeito da disciplina. Se Deus não estivesse comprometido com o seu futuro, Leide, Ele não trataria áreas do seu presente. A disciplina da graça, ela não vem para te ferir, mas para te alinhar com quem você já é em Cristo. Aleluia. Aleluia. E toda correção do Pai, ela aponta para um destino, não para a culpa. A graça não ignora o crescimento, ela o exige, mas sem condenação. Aleluia? Aleluia. Maravilha, maravilha. Então nós temos aqui uma disciplina espiritual, tá? Que é a disciplina da graça. Então nós vamos entrar nesse tema. O autor aqui de Hebreus, ele vai falar de disciplina espiritual. E por que ele está falando de disciplina? Então lembra, nós temos que colocar a carta sempre no contexto de quando ela foi escrita e de quem escreveu.
Então, qual que era o objetivo, o propósito dessa carta aqui de Hebreus? Naquele momento, as igrejas que estavam ali na Judéia, muitos que frequentavam essa igreja, e eu creio que ainda não eram convertidos, eles estavam voltando ao judaísmo. Uhum. E isso deixava os crentes genuínos ali em conflito. Será que eu também não devo voltar? Qual direção devemos seguir? Então, o autor de Uhum. Hebreus, ele chega e fala assim: olha, isso é uma situação em que Deus nos corrige, porque o pai disciplina o seu filho. Quando o seu filho está indo para um caminho errado, o pai disciplina. Esse é o contexto que vem da disciplina aqui. Uhum. Mas antes de a gente começar a ler, e eu compartilhar aqui o texto com você, eu preciso te explicar um conceito. E esse conceito é importante porque ele vai te ajudar a compreender esse contexto da disciplina, inclusive na sua vida. Aleluia. Então, eu quero que você entenda primeiro a diferença, Leide, entre posição e estado. Uhum. Posição e estado. O que é posição? Posição é aquilo que você é em Cristo, diante dos olhos de Deus. Uhum. E o que é estado? Estado é uma condição momentânea. É como você está ou como você se encontra naquele momento. Então, Uhum. posição é aquilo que você é em Cristo. Você está em Cristo, essa é a sua posição. Você está assentada com Cristo lá nos lugares celestiais. Você é filha, você é herdeira de Deus. Aleluia. Você corre a Glória, corrida com glória, Cristo. glória, Pai. Aleluia. Você é mais do que vencedora. Então, todas essas coisas, elas mostram a sua posição. Mas Uhum. estado, o estado é a condição que você se encontra nesse momento, naquele momento específico. Uhum. Então veja bem, a vontade de Deus é que o nosso estado seja coerente com a nossa posição. É. Se nós dissermos que a nossa posição é de filho, de filha, nós precisamos ter aqui agora um comportamento de filho, um comportamento de filha, ok? Excelente. Ok. A Bíblia fala, por exemplo, que nós somos luz do mundo, não é verdade? Aham. Então, É. o que que Paulo diz? Né? Então, essa é a sua posição. Então, agora reflita, né? Reflita a sua posição no seu estado. Comporte-se como filha da luz. Aleluia? Ainda essa semana estava lendo Filipenses, acho que 2. Ele fala assim, que vos porteis, sejamos puros, incorruptíveis, Ó, num mundo de trevas no qual como se diz, é, a gente deve brilhar como astros no mundo. oh, glória. Viver Cristo para o engrandecer, tomar Cristo como modelo, exigir Cristo, seguir Cristo para o ganhar, ter Cristo como segredo da suficiência. Oh, glória. Essa, opa, é muito bom essa carta, hein? Vou dar uma lida também. Uhum. Gostei. Ah, já tá todo sublinhado aqui, né? Já vamos fazer Já só uma passou revisão. aí, né, mas E é uma leitura rápida, porque é só pegar os versículos que eu já sublinhei ali, pum, dá pra fazer um estudo bem rapidinho. Amém. Então, assim, ó, o estado de um crente, Leide, ele pode ser reprovável. Então, quando o seu estado se torna ruim, aí o Senhor te disciplina. Então, uhum, o objetivo da disciplina é nos levar a expressar a glória da posição em Cristo. nossa. Ou seja, Deus ele detesta incoerências. Uhum, Amém? Está amém. conseguindo compreender isso aqui direitinho, Lady? Tô. Então, olha só, nós precisamos compreender
essa diferença entre posição e estado. Então, a sua posição é algo permanente, permanente, nunca muda. Mas o seu estado, ele muda todo dia, todo dia. Por isso, uma coisa é posição e outra coisa é estado momentâneo. A sua posição diante de Deus já está previamente, já está estabelecido, definitivamente. A sua posição como filha, como justa, como santa, inculpável, herdeira de Deus, mais que vencedor, essa é a sua posição. Ela nunca muda, nunca, 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 nunca. Mas o seu estado pode contradizer essa posição. Vou dar um exemplo aqui. Você é mais do que vencedora e vive como uma derrotada, sabe? Você é filha, mas se apresenta diante de Deus como se não fosse, como se fosse ainda uma pecadora perdida. Então, isso coloca você em um estado ruim. E é fácil você entender essa questão de estado. Tem hora que você está entusiasmada, mas aí no dia seguinte você está deprimida. Tem momentos que você está nervosa, mas depois você fica de bom humor, se enche de alegria. Tem dia que você é generosa, tem outros dias que você quer guardar tudo para si. Faz sentido isso para você? Faz, total. Então há dias de alegria e há dias também de melancolia, de tristeza. Então já deu para você perceber que o seu estado ele é flutuante, Total. ele é transitório, mas a sua posição não, a sua posição ela é permanentemente, ela é eterna. Permanente. Aleluia, amém. Aleluia. Beleza. Então diante disso, sempre se avalie com base na sua posição, nunca com base naquele momento, naquele estado que é transitório, mas que é momentâneo. E para isso, eu sei que isso exige muita fé. Porque você cometeu um pecado, vamos supor, tá? E as pessoas podem estar te acusando. E principalmente o diabo está te condenando ali. É. Você não está negando. Esse é o seu estado momentâneo. Mas qual é a sua posição? Eu Filha continuo sendo perdoada, amada. exato, exatamente. Você é justa, você foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Oi, glória. Aleluia. Então essa é a sua posição e amém. Amém por Então, isso. então entenda, Leide, aqui o que eu quero te passar. Nunca questione a posição com base no seu estado, que às vezes pode ser de mau humor, de depressão, de angústia, foque na sua posição e não no seu estado. Aleluia. Mas assim, ó, sempre julgue se o seu estado aqui, ó, ele está coerente, está compatível com a sua posição. Uhum. Eu vou botar isso na tela, aqui, ó, porque é uma frase que eu acho que pode enaltecer, ó. Nunca questione a sua posição com base no seu estado. É verdade. Em outras palavras, a Bíblia diz que eu sou justo. Mas olha aqui, eu não estou vivendo com justiça. Então quer dizer que eu não sou? Então você está mudando a posição para dizer que o seu estado momentâneo é a verdade. Mas eu Uhum. gostaria de sugerir o contrário. Conta para o seu estado qual é a sua posição, que a sua posição é de justiça. Você é justo. Glória. E Aleluia. o estado de hoje, Leide, é de tentação, é de queda, sabe? Então conta para o seu estado que a sua posição é de mais do que vencedora. Aleluia. E ele vai dominar, sua posição vai dominar o seu estado. Então, o que acontece com as pessoas? Normalmente elas pensam assim. Tá me ouvindo? Oh, Elas pensam assim: ah, hoje eu tive impulsos ruins, quase que eu agrido uma pessoa,
Certamente agora Deus está com uma opinião ruim ao meu respeito. Eu me deixei levar por aquela tentação. Agora Deus não tem mais uma opinião positiva a respeito de mim. E como é que eu posso servir a Deus agora? Como é que eu posso liderar se eu Uhum. estou com esses comportamentos ruins? E isso é uma situação muito comum. O que está acontecendo É, aqui? Nós estamos permitindo que o nosso estado afete a nossa percepção da posição. posição. Mas aos É, olhos de Deus, o seu estado não altera a sua posição. aleluia. Aleluia. Porque a É sua muito posição, interessante. Leide, ela foi conquistada por Cristo e não por você. Uhum. Então você não tem como alterá-la. Você não pode Como diz, alterar a sua posição. Pegou? peguei. Então Paulo diz assim lá no, não sei onde que ele fala isso. A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Uau. Aleluia. Aleluia. Então, a posição, nossa posição é permanente É nele. permanente e é como Deus te vê. Uhum. Eu sei que esse conceito pode parecer um pouco estranho para muitas pessoas, mas essa é Uhum. a realidade do nosso tempo, nessa dispensação que nós estamos Verdade. vivendo. E às vezes nós temos um comportamento contraditório, incoerente Uhum. com a nossa posição de filho, de vencedor, de governante. Quando isso Uhum. acontece, o que que o pai tem que fazer? Nos disciplinar. É, né? Ele vai, Agora entrou a disciplina. claro, meu filho, você está com um comportamento ruim. Ele vai mostrar a nossa realidade. Ele vai mandar irmãos para nos exortar. É, Porque Deus olha, disciplina aos seus filhos. tipo assim, você é meu filho, tá denigrindo a minha imagem, né? Exato, boa. Mas a maneira como ele te vê não muda. Não Porque muda. essa é a sua posição. Uhum. E tem um exemplo lá no Antigo Testamento. A Bíblia fala que já lá no final dos 40 anos, o povo de Israel estava peregrinando no deserto e eles agora tinham que passar pela terra de Moabe. E ali, Balaque, o rei de Moabe, estava com muito medo mesmo, porque Israel tinha se tornado um povo muito numeroso. Tinha milhões, umas 2 ou 3 milhões de pessoas, de hebreus, caminhando pelo deserto. Uhum. Então, o que que esse cara, esse rei Balaque fez? Ele contratou um profeta chamado Balaão Uhum. para fazer o quê? Para Amaldiçoar o povo. amaldiçoar o povo de Deus. Amaldiçoar. Por que que ele fez isso? Porque se a maldição viesse, ele não precisava nem ir para a guerra. Uhum. Era um problema com Deus. Mas você conhece muito bem a história, né? Balaão subiu no monte 3 vezes para amaldiçoar, mas Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Isso é Ele até impressionante, não é abriu a verdade? boca para amaldiçoar, né? Que? Ele até abriu a boca, ele até abriu a boca para amaldiçoar, mas saiu bênção, né? Exatamente. E Balaão ele é obrigado a fazer algumas afirmações extraordinárias na sua profecia, né? Uhum. Então, mas tem um ponto em que ele diz algo poderoso. Vamos botar o versículo? Está lá em Números Uhum. 23, o verso 20. Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Ele abençoou. Presta atenção. A sua Uhum. posição é de quê? A minha, Abençoada.
Abençoado. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos Da espirituais sorte nas regiões celestiais em Cristo. celeste. Então, por que eu estou em Cristo? Porque você está em Cristo, Leide. Você é, eu sou. Abençoado. Oh, glória. E isso não pode ser revogado. Aleluia. Uhum. Não importa quem venha jogar praga em você, não importa Oh, glória. se você mesmo não está Aleluia. percebendo, mas você é abençoada. Aleluia. Glória, Então Pai. isso é uma posição. Você é abençoada. E isso não Uhum. pode ser revogado. Vamos ver o verso seguinte. Agora vem o verso 21. Números 23, 21. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao rei. Quem que não viu iniquidade em Jacó? Quem? Deus. Deus. Então, esse verso 21 é interessante porque diz que Deus não viu iniquidade em Israel. Isso é Uhum. espantoso, porque se você ler o livro de Números, de Deuteronômio, você vai ver que o tempo todo estava vindo juízo sobre o povo, porque Aquele havia povo pecado. rebelde, Naquele rebelião. momento, por causa da aliança, que eles viviam debaixo de uma aliança. Deus não viu É, iniquidade. E por quê? Por que uhum. Deus não viu iniquidade? Porque diariamente lá no tabernáculo era sacrificado um cordeiro às 9 da manhã e às 3 da tarde. Todo santo Aleluia. dia. Uhum. Então como é que Deus os via? Os via debaixo do sangue. Baixo do sangue, como Então Deus não vai filhos. permitir que ninguém venha amaldiçoar o seu povo. Oh, glória. E hoje, Leide, hoje você está numa aliança superior. Oh, glória. Uhum. Imagina, se isso aconteceu na velha aliança, imagina agora na nova. Uhum. Quando tudo já está consumado. Olha só, qual que é a nossa posição na nova aliança? E nós já vimos isso, está lá no capítulo 8, verso 12. Deus está dizendo, porque para com as suas iniquidades usarei da minha misericórdia, e dos seus pecados Jamais jamais me me lembrarei. lembrarei. Deus não se lembra do seu pecado. Ele apenas diz, não estou vendo, não estou vendo. Não estou vendo iniquidade em Israel. Mas presta Uhum. atenção, nunca pense que não há pecado na sua vida. Sempre há uma coisinha fora de sintonia. Certamente, Porém, muitas coisas. não obstante, apesar disso, declare ousadamente que o Senhor não vê iniquidade. Oh, Não veio aleluia. Não vê iniquidade. iniquidade em Israel. Quando ele nos olha, quando ele olha para você, ele não vê pecado. Uhum. Deus não viu em Israel pecado por causa de um cordeiro em cima de um altar, todos os dias, sendo morto. E a sua posição hoje é em Cristo. Oh, aleluia, você está dentro de Cristo, você é participante de Próprio Cristo. Cordeiro de Deus. Então, quando Deus olha para você, Deus vê o quê? O Cordeiro. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Aleluia. E Cristo tem pecado? Nenhum. Isso é maravilhoso. Então, o seu estado não pode ser ruim. A sua posição, ela é divina e é eterna. Glória ao E Pai. a sua posição possa interferir positivamente no seu estado, Leide. É. Então, essa é a Sim. verdade da nova aliança. Uma vez que Deus diz que nós somos perdoados e justificados em Cristo, isso não pode ser mais revogado. Aleluia. E por incrível que pareça, tem gente que não acredita, né? É. Que se ela cai muitas vezes, que se ela pecam, elas ficam pensando, isso vai mudar minha posição diante de Deus.
Eu estava em Cristo, agora fui tirado de Cristo, fui lançado fora. Mas isso é uma mentira do diabo. Muito pelo contrário, conhecendo essa verdade, a gente se estimula a voltar à posição, né? É A libertador, mirar né? a posição Conhecereis a libertadora. verdade e ela te libertará. E nada, Aleluia. nada, nada pode separar você do amor de Cristo, Uhum. o amor de Deus. Mas quando o seu estado não está legal, aqui, ó, Deus ele pode fazer o quê? Ele pode te disciplinar. É. Mas isso jamais muda a sua posição de filha, amém? Amém. Muito pelo contrário. Mike, mas olha só, se a minha posição é tão importante, então eu vou ignorar o meu estado? Não. A sua posição de fato, ela é importante. Mas você precisa sim ficar atenta ao seu estado, ao seu comportamento momentâneo. Mas lembra disso. Uhum. Julgue o seu estado com base na sua posição, porque você É está próxima de verdade. Deus. Você foi aproximada pelo sangue, você foi justificada pela fé. Amém? É, aleluia. Tudo baseado no que Cristo fez. E hoje você é altamente favorecida. Você é profundamente amada. Então você Glória pode orar ao Senhor e o Senhor vai te ajudar a tratar todos esses momentos ruins aqui. E quando você a entende, como Deus. você falou, essa verdade, a nossa tendência é julgar o tempo inteiro a nossa posição. Ah, mas eu Uhum. deixei de ser filha. Ah, eu deixei de ser salva. Ah, eu pequei demais. Eu acho que agora Deus não vai mais me aceitar. Mas a sua posição não muda, você é filha. Foi aproximada pelo sangue e entra com ousadia diante dos santos dos santos. O problema Se é que vier para crer, né, mãe? muitos pensam que a posição depende dele, da pessoa. Uhum. Se ela age Uhum. mal, a posição dela é alterada. Não, a sua posição, ela não foi conquistada por você, ela foi conquistada por Cristo. Então ela não pode ser Aleluia. mudada por você. O seu estado não pode alterar a sua posição diante de Deus. Glória a Ele. Só a Ele. Mas é claro que o seu estado ele é importante. Eu sei que ele é momentâneo, Uhum. mas ele é importante. Ele pode É tão afetar importante que ele pode afetar, né, afetar a posição diante de você mesmo. e diante dos homens, mas não É, diante e de diante dos Deus. homens. Uhum. Pode afetar o seu testemunho diante das pessoas. É. O que você faz eventualmente pode tirar a paz do seu coração, da sua mente, pode Uhum. impedir a sua comunhão com os outros. Um estado ruim pode também impedir você de desfrutar coisas do espírito. E sabe o que é mais É. grave, Lady? Uhum. Você atrapalhar, ou você vai atrapalhar, ou você vai afetar a sua utilidade para Deus. Deus, ele quer te usar, É. mas nesse estado Uhum. ruim, ele não pode fazer nada. É verdade. Então, duas coisas aqui são importantes para a gente finalizar. A sua posição é mais importante, mas o seu estado também é muito importante. Mike, Uhum. eu não estou entendendo isso. Então é o seguinte, ó, você quer ser uma líder, mas o seu estado momentâneo é ruim. Você não Uhum. contribui, você está vivendo uma coisa pecaminosa, você está fazendo coisas fora da vontade de Deus. Então, o seu estado hoje atrapalha as pessoas a aceitarem você como líder. Você quer ser uma líder, mas antes de você ser uma líder, Uhum. Deus tem que tratar primeiro com o seu estado. Porque o estado que você se encontra afeta a sua utilidade para Deus, para fazer a obra de Deus. Amém? Amém. Oh, aleluia. Mike, então como que eu faço para perceber o meu estado? Eu tenho que ficar me olhando o tempo inteiro? Eu acho que eu até já mencionei isso, sabe? Sobre a introspecção. A introspecção é algo que prejudica muito a nossa vida espiritual.
Ficar o tempo inteiro se olhando, vasculhando ali para ver, será que tem algo? Será que eu fiz algo errado? Será que eu não fiz? Isso é muito ruim. Mas aí você pode ouvir É. essa mensagem e pensar, então eu nunca devo me analisar? Não, não é isso que eu estou dizendo. O fato de eu dizer que a introspecção pode ser ruim não significa que você não deva analisar o seu comportamento. Nós Uhum. podemos fazer essa autoanálise, esse autoconhecimento, esse autoestudo, autopercepção, mas sem condenação. Uhum. E essa é uma grande questão. Existe uma autoavaliação que você faz que resulta em condenação, acusação. E essa Uhum. autoavaliação, ela procede do diabo. Agora, É. existe uma E- outra autoavaliação que daí sim é saudável. Eu sei que eu errei, maravilha, mas eu vou me corrigir em nome de Jesus. Eu vou orar sobre Aleluia. isso, vou procurar agir melhor. Quer dizer, você percebeu o erro, o seu estado estava ruim, e você imediatamente tomou uma posição com relação àquilo. Uhum. Amém? Amém. Isso é extremamente importante. Mas o fato é, Deus ele pode disciplinar você, e nós vamos falar sobre isso na próxima aula, quando o seu estado for ruim. Pode ou não pode? É. Pode, Mas lembre-se que a sua posição ela nunca muda. Ele te vê como nunca muda. justa, como santa, com uma natureza divina, mas isso não significa que ele não vai te corrigir. É A, verdade. a disciplina de Deus, ela não muda a sua posição diante dele. Pelo contrário, ela só reforça. Aleluia. Porque Deus só discipula os filhos. Deus É. não vai disciplinar o filho do vizinho. Deus discipula os filhos dele que estão na casa. Disciplina, né? É. Esses filhos são disciplinados. Uhum. Aleluia? Aleluia. Então, na Vamos próxima encerrar, aula. Mike. Hã? Isso. Na próxima aula nós vamos ver a disciplina, É, né? aí nós vamos continuar a partir daqui, da disciplina. Vai ser Hebreus, versículo 6, capítulo 12. Vamos orar então para finalizar aqui? Vamos. Maravilha. Então, vou fazer uma oração rápida aqui para gente. Pai, te colocamos diante de ti com o coração aqui em descanso, porque hoje compreendemos que em ti não há punição, mas há disciplina, não há Glória a condenação, Deus. mas há amor, não há rejeição, mas há filiação. Obrigado, Aleluia. obrigado, porque em Cristo toda a punição foi completamente satisfeita na cruz. O castigo Aleluia, que Pai. nos traz a paz está sobre ele, estava Sobre sobre ele. ele. Ensina-nos, Senhor, a discernir a tua mão de Pai, que corrige para formar, Assim que é. disciplina para amadurecer e que conduz à liberdade. Livra-nos da Sim. mentalidade de servos com medo e estabelece em nós a consciência de filhos amados. Oh, aleluia! Deus. Que Aleluia, toda Pai. culpa seja silenciada, Senhor, que toda acusação seja calada e toda Silencia. confusão espiritual seja dissipada pela luz da tua graça. Recebemos Sim. a disciplina que gera vida, fruto e justiça e também maturidade Deus. espiritual. Oh Pai, que o teu Assim Espírito Santo nos conduza em caminhos de crescimento, sem medo, sem barganha, sem esforço religioso, mas com a confiança plena no teu amor perfeito, Senhor. Que, se, é, que Pai. possamos sair hoje aqui dessa mentoria fortalecidos, alinhados com a verdade do Fortalecido, Evangelho Pai. e firmes na certeza de que somos tratados como filhos e não como réus. Nós descansamos Sim, aqui, Senhor, na tua graça, nos submetemos à tua formação descansamos. e celebremos a liberdade que há em Cristo Jesus. Em nome Assim de é, Pai. Jesus, Em nome amém, de Jesus. amém Amém. e amém. 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 Maravilha. Beleza, Você já Lei? me colocou. Beleza, Mike? Até terça. Semana que vem a gente volta para terça, Na né? paz. Voltamos. Na graça do Pai. Deus abençoe. Amém. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.